Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos. Estamos hoje com a nossa aula 22.1 com um tema bem interessante. A gente vai continuar ainda com aquele clima da aula passada, da aula de Third Conditional. Vamos ainda falar sobre arrependimentos e coisas do tipo. Let's go? Então, esta aula também tem ainda aquela situação, aquela carga de arrependimento, não somente arrependimento, que é um dos tipos que nós vamos usar com essa situação aqui, como outras coisas também. Desejos, vontades que vocês têm, que vocês almejam. E a gente vai estudar hoje sobre a wish synthesis. Opa, perdão, esqueci de colocar minha caneta aqui. Wish synthesis, que é um assunto bem interessante. Como eu falei agora, a partir de agora vocês vão só linkar conhecimentos que vocês já têm, afinal de contas, vocês já viram todos os tempos verbais. Inclusive, desde o segundo ano vocês já viram todos os tempos verbais, mas esse ano, no terceiro, vocês fizeram uma boa revisão e sempre buscando mais conhecimento e sempre buscando mais situações e contextos que você pode usar com o tempo verbal. E aí, a wish synthesis. Nós vamos falar sobre a forma dela, eu já vou dizer o que significa isso, e o uso dessa sentença com wish. O título da aula é I wish I had learned before, que traz justamente a carga de você se arrepender de uma situação. Então, aí eu estou querendo dizer, eu queria, pode ser eu gostaria ou eu desejaria, tanto faz, mas seria mais interessante a gente traduzir como eu queria que eu tivesse aprendido antes. O quê? O que você queria que você tivesse aprendido antes? Wish sentences, que é o que você vai ver hoje. Tudo bem? Tô aqui com um problema na minha blusa, tô tentando arrumar, não tô conseguindo. Vamos lá, começar essa aula. Wish sentences. Você frequentemente se pega desejando que as coisas fossem diferentes? E aí, nesse momento, você make a wish, faz um pedido, faz um desejo? Nessa apresentação, nessa aula, vamos explorar as wish sentences e como eles podem nos ajudar a comunicar nossos desejos de uma forma mais efetiva, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre essa palavra aqui, aliás, wish. Se você for procurar no dicionário, essa palavra, ela significa desejo. Make a wish, faça um desejo, como você pode ver na imagem aqui. Ela não é muito interessante para ser usada depois de um verbo. Quando a gente fala em português, quando a gente deseja uma coisa, a gente costuma falar que a gente quer, né? A gente não tem esse costume de falar eu desejo uma sobremesa agora, ou eu desejo tal situação. A gente tem o costume de usar mais o verbo querer, né? E a gente faz muito isso, porque assim, a gente pensa, se tá essa palavra aqui em inglês, a tradução dela é essa, eu vou traduzir assim que vai ficar melhor. Não. Então, nem sempre você vai encontrar essa situação de você conhecer uma palavra com tal significado, ela só vai ser usada com isso. Não, tá, gente? Então, o que são as wish sentences? What are wish sentences? Wish sentences são usadas para expressar um desejo, esperança ou arrependimento em uma situação hipotética ou irreal. Ela geralmente começa com I wish ou if only, que pode ser traduzido, eu gosto muito de traduzir o if only, não é uma das únicas traduções, mas gosto de traduzir se ao menos, blá, 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 alguma coisa. Vamos observar melhor. Com a ideia de desejo, você expressa seus desejos e quereres em uma determinada situação. Então, nós temos aí esta frase. I wish
Esse I tá minúsculo, tá? Mas não é para usar minúsculo, não. É porque na hora de colocar aqui o tamanho, eu acredito que 28, esse aqui ficou no 24 ou sabe-se lá. Não, na verdade, esse aqui ficou no... Ele ficou no... Ai, meu Deus, no minúsculo, quase que não sai a palavra. E por que eu tô falando sobre isso? Porque essa palavra I, ela nunca vem no minúsculo, tá? Ela sempre vem em maiúsculo. Independente de estar no começo, no meio ou fim de frase. Eu, em inglês, sempre é usado na forma maiúscula, tá? Então, expresse seus desejos e quereres em uma determinada situação. Vamos lá. I wish I were richer to buy me a house. Eu queria ser rico para comprar para mim uma casa. E o que você consegue perceber aí? Eu tenho uma coisa que já está chamando bastante atenção para quem estudou o passado. Vocês viram o passado comigo? Ao ver essa frase, você consegue ver uma situação que está fora do comum. O que você imagina aí? Eu digo que está por aqui, ó. Daqui para cá. O que está fora do comum aí? Pois eu vou dizer. O que está fora do comum aí é esse verbo were. Were é o passado do verbo to be. Não participe passado. Veja bem, o participe passado é o been. Esse que a gente viu muito nas nossas aulas de presente perfeito contínuos, passado perfeito contínuos, passado perfeito, qualquer tipo de tempo perfeito. Ok? Então, were é o passado do verbo to be. E a gente aprendeu que para fazer o passado do verbo to be, você tem duas opções. O was e o were. O were é usado com mais pessoas, o was apenas com a primeira e a terceira. Na verdade, dá na mesma, né? Enfim, a primeira e a terceira pessoa do singular. Só que quando chega nesses tempos aqui do subjuntivo, o que acontece? Acontece que o were, ele é usado com todos os pronomes pessoais. Então, antes de if, da conjunção se, que a gente viu na aula passada, e com essas estruturas da wish sentences, que são frases que você vai expressar um desejo, uma esperança, um arrependimento em uma situação hipotética, você vai usar o were sempre. Claro que esse was também é permitido usar. I wish I was richer. Você tem muito caso assim, você vê muito isso na linguagem formal. Então, se você, por acaso, falar I wish I was richer, ninguém vai falar, nossa, você não sabe falar, escreveu errado, falou errado. Não. Mas o mais utilizado é o were nessas situações. E aí que entra a situação. Mas antes de eu falar sobre essa situação, deixa eu mostrar os exemplos e depois vocês vão dar uma olhada aqui, por favor, em como você faz as frases com a wish sentences. Então, olhou aí, né? I wish I were richer to buy me a house. Eu queria ser rico para comprar para mim uma casa. Primeira situação. Esperança. Expressa um resultado positivo em uma situação improvável. Então, assim, aquela coisa da esperança que é a última que morre, né? Porque é bem improvável, mas você tem esperança, porque a esperança é sempre positiva. Então, olha só. I wish I would win the Oscar if I had been nominated. Ou seja, eu queria ganhar o Oscar, que eu tivesse ganhado o Oscar, perdão, se eu tivesse sido nominada. Então, assim, como é que você vai ser nominada se você nem sequer está lá fez alguma obra, algum filme, alguma coisa para ganhar o Oscar, participou de alguma situação, nem é ator nem nada. Então, assim, é uma situação bem improvável. Vamos colocar neste contexto aí. Perceba tudo que é trabalhado aqui. Você está usando de novo a estrutura de I wish, perceba que ela é repetida. Isso quando você está desejando, tá? Você pode também ter frases onde você fala sobre outras pessoas desejarem, quererem certas situações. Por enquanto, a gente só está no I. I wish, logo em seguida você percebe que tem um outro pronome pessoal que vai significar o pronome pessoal que você está comentando. Então, se é sobre você,
Então, o próximo vai ser sobre você, se for sobre você. Agora, se for você falando, mas sobre uma outra situação, esse pronome aqui pode mudar, tá? Então, I wish I would win the Oscar if I had been nominated. Então, esse would, ela tem essa carga de futuro, dessa ideia de futuro, né? Que eu ganhasse o Oscar. Ou seja, é como se a situação não tivesse acontecido ainda, que eu ganhasse, ainda viria essa situação. E aí a gente tem a próxima situação, que é a última aqui, a questão do arrependimento, tá? O arrependimento expressa desejo que o passado pudesse ter sido diferente. É aquela mesma questão da aula passada, você não pode mudar porque já foi, já passou. Então você já não vai mais usar aqui a questão do se eu tivesse, você vai expressar que você queria que algo tivesse diferente, com essa ideia de eu queria, não mais essa questão do se. Então, olha só, I wish I had studied more for the test. Eu queria que eu tivesse estudado mais para o teste. Claro que eu estou traduzindo para eu queria, mas você pode também traduzir para outras formas, tá? Do jeito que você gosta de se expressar, do jeito que você se expressa em português, você vai traduzir, que tudo vai desembocar na mesma situação, tá? Mas eu vou traduzir esse I wish para sempre eu queria aqui nas nossas aulas, tudo bem? Muito bem. Então, vamos começar a ver os tipos das wish sentences, porque você tem umas certas fórmulas aí para fazer as wish sentences. Então, quando você fala sobre o present, o presente, olha que interessante, você está desejando algo, que algo fosse diferente no presente, certo? Mas você, nessa estrutura, mesmo pensando no presente, no inglês, que você tem que entender que é uma outra língua, uma outra situação, eles vão trabalhar de uma outra forma. Então, eles vão trabalhar com wish, você vai usar o wish, mais o simple past, o past simple. Por quê? Porque é assim que eles deixarem, vai ser assim. Tudo bem? Então, olha só, você vai usar o passado simples nas frases, tanto é que essas frases que a gente viu lá atrás, tirando essa aqui, essa última, mas essa primeira aqui, ela está no passado, que é o were, tanto é que eu expliquei aqui para vocês, que é o passado do verbo to be. Aqui na segunda, você trabalhou com o verbo would. Eu nem mostrei lá nas explicações que eu vou falar agora, que a presença do would em algumas frases, mas tem aqui nessa primeira. E o would, logo em seguida, trabalha com um verbo que vem na sua forma base, sem o to. Então, esse when, que é o ganhar, ele vem assim, ele nasceu assim, então ele só cai esse to dele, porque verbo modal, ele usa o próximo verbo limpinho, sem nenhum tipo de conjugação, tudo bem? Então, a gente volta aqui e fala sobre o wish mais simple past, que é usado para expressar um desejo sobre o presente. Tudo bem? Então, você tem aí essa frase. I wish I had more free time to pursue my hobbies. Ou seja, você está aqui falando de algo que você gostaria de ter mais tempo livre no presente, tá? Mas você vai usar o passado, tudo bem? No inglês, tudo bem? Então, eu queria... E aí, a tradução seria que eu tivesse mais tempo para seguir, né? Para ir atrás, né? Dos meus hobbies. Para ter mais tempo livre para fazer os meus hobbies. Aí, o que acontece? Perceba que eu estou usando o verbo... Eu estou usando o verbo no passado e ele é representado pelo had. O had é o passado do verbo to have. Todo mundo sabe disso, né? A gente sabe bastante, já todo mundo tem isso na cabeça. Então, eu uso o had aqui e ele vem justamente depois do meu pronome pessoal, do meu segundo, da minha oração, onde vai falar essa questão desse meu desejo. Porque a primeira é sempre I wish, não vai mudar. A não ser que você trabalhe com a terceira pessoa do singular. E aí vai ter essa mudança. Eu acho que eu trouxe um exemplo assim, vou falar mais lá na frente. Então, olha só. Como eu estava falando,
Vamos para... Sim, agora deu um tilt aqui na minha cabeça, já foi. Agora a gente vai para a situação de futuro. Cara, você também pode usar essa questão do passado para falar do futuro. Você também pode usar o would para falar do futuro, tá? Ele também é usado para falar do futuro. Então, I wish I would. Logo em seguida, um verbo, você vai falar com essa questão do futuro. Mas também você pode usar o wish mais o simple past para expressar um desejo sobre o futuro. Veja bem, se você coloca uma expressão de tempo do futuro, como tomorrow, já vai se tornar futuro. Então, olha só, nessa frase aqui em especial, você percebe que eu estou trabalhando com was, tá? Estou trabalhando com was. E nesta frase especial, você percebe que não tem um segundo pronome especial, o segundo pronome pessoal aqui. Você notou, né? Não tem. Então, nem sempre você vai colocar esse pronome pessoal. Como neste caso aqui que eu estou falando de amanhã. I wish tomorrow was Friday. Então, eu queria que amanhã fosse sexta-feira. Isso era eu falando ontem, que hoje que eu estou gravando esta aula é uma Friday, uma sexta-feira. Então, I wish tomorrow was Friday. Eu queria que amanhã fosse sexta-feira, tá? Então, eu também posso usar o was aqui, como eu comentei com vocês lá, mas o were é o mais utilizado, mais formal, bem mais formal, tudo bem? I wish tomorrow was Friday, com a ideia lá de futuro. E aí, a próxima situação é past, com passado. Agora sim, usado para expressar um desejo sobre o passado, coisa que já não tem como você mudar, né? Você só fica lamentando com seus sorrows aí, com suas lamentações. E temos o wish, e agora seguido de past perfect. Você não vai usar o passado simples aqui para falar de um desejo sobre o passado, tudo bem? Então temos aí I wish I had studied harder for the exam. Eu queria que eu tivesse estudado mais para a prova. Você tá entendendo? A prova já foi, não tem nem como eu mudar essa realidade. Não é uma coisa, eu queria comer uma pizza. Eu quero, entendeu? O certo seria eu quero comer uma pizza porque queria passada, né? A gente até fala errado no português, se você for analisar. Entendeu? Mas assim, aqui ela expressa a ideia de passado, que já foi. Então, a estrutura de passado perfeito está onde? Está no had, que é fixo. Ele sempre vem no passado perfeito. E está no meu verbo principal, que é adicionado à partícula do particípio passado. Se é regular, todo mundo já sabe que vai acrescentar esse ed ou de, ou então o ied, como no caso de study, que é um verbo que termina com y, precedido de consoante, que é a letra D. Portanto, neste caso, você tirou a letra D, aí você... Aliás, tirou a letra D não, perdão. You drop the letter I, você cortou a letra Y e no lugar dela acrescentou o I, depois o E, depois o D. O D não, tá, gente? Aqui eu fiz porque deu um tilt aqui na cabeça e um tic-tac não bateu direito e acabou fazendo no lugar errado. Então é isso aí. I wish I had studied hard for the exam. Estrutura de passado perfeito. I wish que ele vem para todo mundo, dependendo do pronome pessoal, né? Vai ser you wish, they wish e assim por diante. Mas na terceira pessoa há uma diferença. Eu acho que eu trouxe um exemplo de terceira pessoa aqui. Eu acho, mas eu não tenho certeza. Será que eu trouxe? Enfim, tô vendo aqui no meu computador que eu trouxe sim uma questão que eu achei que eu não tinha, mas anyway, de qualquer forma, vamos prosseguir. Unrealistic present, então presente que não é real. Uma coisa que assim, essa situação aqui de presente que não é real é usado para desejos que são fora da realidade, que não tem condições de você mudar, não tem como você mudar, é realista. Então, olha só, I wish I could fly like a bird.
Aí tinha um pontinho aqui que veio um comma, que veio uma vírgula, mas tudo bem. Então, eu gostaria, William, eu queria voar como um bird, que é um pássaro. Então, assim, sinto muito te informar que a gente não evoluiu ainda, não criamos asas para voar. O ser humano ainda só anda mesmo com seus pés. Então, a gente não tem como. Então, isso é fora da realidade. I wish I could fly like a bird. Então, eu usei o verbo could aqui, que inclusive é passado. Então, você vai usar o passado, mas não passado perfeito. Veja bem, passado simples, que é o could. Could é o passado do verbo can, que é o presente do verbo could, e assim por diante. I wish I could fly. Eu tô com esse gostaria na cabeça. Eu queria que eu pudesse voar como um pássaro. But it's not possible. Mas não é possível. E a última situação que eu achei que eu não tinha, mas eu trouxe, é a questão do whoosh. Gente, eu acabei de fazer um negócio aqui, eu simplesmente peguei essa palavra com essa e eu fiz, assim, uma só, whoosh, enfim, é uma coisa de doido. Então, would, wish, mas would, o que é que acontece? Usado para expressar insatisfação por algo. Você também usa o would para demonstrar insatisfação por algo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Uma coisinha. Aqui não é insatisfação, mas ele também dá essa ideia de insatisfação, wish, mas would. Would, além da ideia do futuro, né? Da ideia também de insatisfação por algo. Tudo bem? Então, I wish it would stop raining. Eu gostaria que parasse de chover. E aí um detalhe, você não vai traduzir essa frase aqui, com esse final diria, porque eu comentei com vocês que esse verbo modal aqui, perceba, ele é um verbo que eu vou usar com essa ideia de ria em algumas situações. Então, would stop, pararia. Só que aqui nesta frase a tradução não vai ser assim para o português, tá? Você vai falar de acordo com a sua língua. Então, eu queria que parasse de chover. Você vai falar parasse, tá? Que é uma das formas que você vai usar esse would, tá? Então, would stop, parasse. E o it aqui é a minha preposição não, nossa, tô ruim hoje, hein? Mais que normal. A questão da minha pronome pessoal, o meu pronome pessoal it aqui vai ser colocado, tá? Porque eu estou falando da chuva. E chuva é uma coisa, então eu vou usar o it, que é usado para objetos, coisas e animais. Eu não vou falar I wish I would stop raining. Não sou eu que estou chovendo, né? Na chuva não está saindo de mim. Por isso que eu usei o it aqui no lugar de I ou de qualquer outro pronome pessoal. Muito bem? Então vamos lá para mais situações. Using if only in wish sentences. Então, usando a questão do se ao menos nas wish sentences, que o if only, ele vai ter algumas traduções e eu gosto de traduzir ele nesta situação aqui, se ao menos, se apenas, com essa carga. Então, eu vou usar se ao menos, se apenas, tudo bem? Então, if only é frequentemente intercambiável com I wish. E aí você percebe que o if only está usando o quê? Está usando a questão do se, a conjunção se que a gente aprendeu lá na aula de third conditional. Então, ele é intercambiável, você pode usar ou um ou outro, mas ele é preferencialmente, dicção hoje maravilhosa, preferencialmente usado quando queremos dizer que é o maior desejo para que algo ocorra ou maior arrependimento pelo já ocorrido. Então, ele traz uma carga de intensidade maior que o I wish. Então, essa é a ideia do if only. Não, mas mesmo que você não queira trazer essa carga, você pode usar para você fazer a questão de ter mais vocabulários para falar de uma coisa com o mesmo sentido. If only I wish é a mesma situação, desemboca na mesma situação. Então, with I wish, uma frase aí com I wish, para fazer a comparação. I wish I had studied abroad in college. E aí eu te pergunto, que situação é essa?
Fala sobre o presente ou passado. Vou ficar entre esses dois aqui, presente ou passado. Porque você sabe que o futuro você também pode usar ao mesmo que o presente, né? Ao mesmo tempo verbal. Além do would também que você pode usar. Então temos aí a questão do I wish I had studied abroad in college. Essa situação é uma situação de arrependimento lá no passado, usando a estrutura de passado perfeito. Had, studied. Então você tem dois verbos aqui. Aí não se confunda, tem vezes que vai aparecer só o had, então significa que é passado simples. Mas quando tem had mais um verbo, logo depois é passado perfeito. Então, I wish I had studied abroad in college. Eu queria que eu tivesse estudado no exterior, faculdade no exterior. Mas não aconteceu, né? Não foi desta vida. If only, ou seja, agora é uma expressão com uma frase com if only. If only I had studied abroad in college, my life would be so different now. Então ainda faz aquela coisa toda porque a carga, a intensidade de arrependimento aqui é estratosférica. Brincando, né, gente? Mas vocês entenderam. Então, if only, se ao menos eu tivesse estudado no exterior, feito faculdade no exterior, eu posso também traduzir assim, porque estudado, faculdade no exterior fica estranho. Vou traduzir isso como feito faculdade no exterior, que desemboca na mesma ideia, tá? Minha vida, my life would be so different now. Minha vida seria bem diferente agora. Não sei se pior ou para melhor, mas seria diferente. E aí, essa situação, mesma coisa, a única coisa que muda é apenas o I wish pro if only, tá? Pro if only. Aí você tem aqui uma continuação da frase, mostrando aquela carga de intensidade, falando assim, minha vida seria diferente agora, mostrando assim que a pessoa tá falando que tá colocando a questão da faculdade, não ter feito faculdade no exterior, para dizer que a vida dela seria diferente agora, entendeu? A carga da intensidade aí negativa? Pois é isso aí. Olha só, how to form, wish form, né? Form não, é form. Wish sentences. Como formar as wish sentences? É fácil e bem direto, tá, gente? Usa-se o verbo to wish ou if only, seguido de um sujeito em um verbo em tempo apropriado. Vamos ver some examples. Vamos ver alguns exemplos. No present, I wish I had more time to travel. Então aqui eu queria que eu não comentei isso. Interessante que você no português fala assim, eu queria ter mais tempo para viajar, eu queria ter mais tempo para viajar. A gente usa o ter. Aí a gente vem esse ter aí, já quer colocar um have aqui. Eu vou colocar o have que é ter. Tudo bem? O had também é ter, só que ele é ter no passado. Só que você tem que entender que no inglês ele vai funcionar de forma diferente. Então ele vai funcionar com passado simples para falar de situações no presente, tá? Então assim, é essa loucura mesmo. E você pode traduzir desta forma como eu traduzi agora. Eu queria ter mais tempo para viajar. Ou eu queria que eu tivesse mais tempo para viajar. Tudo desemboca na mesma situação que aqui no presente, tá? Outra situação com o present, eu até esqueci de trocar essa imagem por uma outra aqui, tinha muito a ver com essa palavra aqui, que é um adjetivo, e acabou ficando essa imagem aí, mas tudo bem. O que significa isso? I wish I were more outgoing. Então perceba, a estrutura de I wish, estou falando sobre mim ainda, então eu estou usando I aqui, tá? I wish I were more outgoing. Então eu queria que eu fosse mais descolada, mais extrovertida, ou seja, a pessoa ela quer mais ainda. Ou não, né? Ela não é, só usou mais para dizer essa situação. Então, were aqui usado com I, eu já expliquei isso para vocês, aqui passado simples, representado pelo verbo were, e o resto da frase, complemento, e o I wish, que sempre aparece. No future, para falar de futuro, a gente vai usar também a estrutura de passado simples, representado pelo could aqui. I wish I could travel more in the future. Então, eu também posso usar o could para falar do futuro, obviamente, porque could é um verbo no passado simples, no passado perfeito, tá? Eu queria
viajar mais no futuro. Eu queria que eu pudesse viajar mais no futuro. Mesma ideia. Outra situação no future que eu também esqueci de colocar uma imagem, ficou essa coisa em branco aí, mas tudo bem, vamos lá. I wish I didn't have to get up so early tomorrow. Presta atenção aqui que agora a gente está fazendo o quê? Tá fazendo uma negação. E a negação, ela não vem aqui, tá? Aí, no caso, quando você quer falar que eu queria, ou você não vai colocar negação aqui, você vai colocar a negação na segunda parte. E aí você percebe que eu estou trabalhando aqui com o passado simples. Por isso que o auxiliar veio aqui, aquele did, que é o auxiliar do passado simples, com a negativa not, representado pelo NT, que está contraído aqui com did. Meu verbo principal agora fica have, tá? Por quê? Porque nos tempos do passado simples, o verbo principal volta para sua forma base quando você trabalha nas frases negativas e interrogativas, com o auxiliar did, tá? Agora, se você estivesse falando na afirmação, seria I wish I had, aí o resto da frase, tudo bem? Aí seria com had, não didn't have, porque você está negando, por isso que você usou o didn't e o have. Então, eu queria que eu não tivesse que acordar tão cedo amanhã. I wish I didn't have to get up so early tomorrow. Past, sobre passado. Olha aí, agora a gente tem a questão do passado perfeito. Vindo aqui com o meu had traveled, ou seja, é fixo essa palavra, o meu verbo principal com ed no final, tá? E o resto da frase. Então, I wish I had traveled more when I was younger. Então, uma outra frase aqui também, só que dessa vez essa frase está no passado simples. Por quê? Eu queria que eu tivesse viajado mais quando que esse conector que junta essas duas frases, quando eu era mais jovem. Então, assim, tô fazendo uma reclamação porque eu não sou mais jovem, já passou, e eu queria ter viajado mais. É isso. Outra frase no passado, olha aí, he wishes, agora a gente chegou no ponto da situação. He wishes he hadn't gone to the party. Então, no passado, agora na negativa, você sabe, a negativa vai ficar aqui, junto com o auxiliar had. Então, eu posso falar had not, ou eu posso falar hadn't, da mesma coisa. O verbo principal, to go, agora como gone, o resto da frase. E o início da frase tem uma coisa diferente, você tá vendo? Por quê? Porque eu estou usando he. Ele não vai mais ser he wish. Não vou usar he wish. Tá errado. Eu vou usar he wishes. Por quê? Porque aqui é como se estivesse no presente, tá? Mesmo falando do passado, é que aqui esse início é como se fosse presente. E aí esse verbo wish, ele desemboca lá na regra que diz que verbos que terminam em S, SH, CH, X, Z e O, você acrescenta ES ao fim desse verbo, ele termina com SH, portanto você acrescentou na terceira pessoa do singular, com ele, com ela, o eixo vai ficar dessa forma, tudo bem? Então vai ser he wishes e não he wish, tudo bem? He wishes he hadn't gone to that party. Ele queria que ele não tivesse ido para aquela festa. Olha, deve estar com hangover aqui, com ressaca, né? Would. Uma frase com would aqui. I wish you wouldn't leave your clothes on the floor. Ou seja, a pessoa aqui está irritada. A ideia do would aqui é mostrar irritação. Aquela coisa que eu mostrei lá para vocês no slide lá anterior. Eu tinha falado que o would também é usado para expressar coisas que você não está muito contente. Então, a pessoa fala, eu queria que você não deixasse as suas roupas no chão. Então, eu tenho aqui uma negação com would. E a negação fica juntamente com o verbo would. O not está aqui contraído, então would é a mesma coisa que o would not. E logo em seguida o meu verbo, que ele vem na sua forma base, que é o deixar o quê? Suas roupas no chão. I wish you. E agora eu trabalho com you porque eu estou falando, mas sobre outra pessoa. Então eu quero que você não deixasse, no caso eu queria que você não deixasse, ou eu quero que você, enfim, não deixasse as suas roupas no chão. Eu queria que você não deixasse suas roupas no chão, porque a pessoa ela faz isso constantemente. Present unreal, um presente que não é real. E aí eu tenho essa questão da lâmpada aí, né? Você entende que
você vai fazer make a wish, fazer um desejo. E aí a minha frase, se ao menos eu pudesse voar, if only I could fly. Então, usando o meu could aqui, porque ele é passado simples. E quando você fala situações no presente que não são reais, você usa o passado simples. Então, I wish I could fly, if only I could fly, e assim por diante. E terminou, let's practice, vamos praticar aí. Complete a seguinte frase com uma wish sentence no presente. Então, você tem aí a questão I wish e logo em seguida as frases que você vai ter que olhar para dizer para mim qual é a que você vai usar. I wish, logo em seguida vem uma frase no presente, só que você sabe que no inglês é representado pelo passado simples aqui na questão das wish sentences. Então você tem I had more money, I have more money, I will have more money. Não estou lendo o resto da frase porque na verdade o que vai determinar basicamente é o início, né? Eu já sei qual é a resposta correta e você? Você já sabe? Então você sabe que você vai usar o verbo no passado. E o único verbo que está no passado aí é o had. Resposta correta A. I had more money. E esse had não é auxiliar, tá? Ele é o verbo da ação mesmo, o verbo principal, que vem depois do sujeito numa frase afirmativa. Por quê? Porque eu estou falando de passado simples. Se fosse passado perfeito, seria had com outro verbo no particípio passado. Neste caso, não é, então não confunda. Então, eu queria que eu tivesse mais dinheiro para comprar um carro. E na 2, escolha a opção que expressa um desejo no passado. Wish a sentence in the past. Uma questão lá no passado. Então, a única alternativa que você pode ver que tem uma frase onde você tem I wish seguida de passado perfeito, que é para expressar situações que não podem ser mudadas, que você queria que algo tivesse sido diferente, somente seria aí a minha letra C. I wish I had met her yesterday, ou seja, eu queria que eu tivesse encontrado ela ontem. Então, auxiliar aqui, dessa vez, é auxiliar, não é mais de ação, é o principal. O principal é o verbo encontrar, ou conhecer, dependendo do contexto, que é o verbo met, que vem do verbo to meet, que é esse verbo aqui, que tem 2 es, só que quando ele passa para o particípio passado, como ele é um verbo irregular, ele muda e fica só assim. E a nossa última aí. Marque a opção que indica um desejo irrealista no presente. Unrealistic wish sentence in the present. Então, você tem aí as opções. E aí, qual é a que você vai usar? Eu acho que vocês ficaram na dúvida entre 2. Entre a A e a E. Você ficou entre a A e a E. Né? E aí, qual seria a resposta correta? Como é uma situação que não é real, né? Você ficou na dúvida entre 2 aí. Só que tem uma, talvez, que você não tenha notado. Talvez você bateu o olho ali e pensou, ai, será que é? Mas não é. A letra E não pode ser, olha só. Wishing não usa a letra E. Não pode. Então, só sobrou a letra, essa mesmo que você está pensando, a letra A. I wish I can fly like a bird. Então, dessa vez, estou usando o meu verbo modal can, que é o presente do verbo could. Então, eu queria que eu pudesse voar aí como um pássaro, but I can't, né? Mas eu não posso. E aqui eu não posso completar ele porque tem NG. E é isso. Olha aí as nossas referências. And, that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.